Olá, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos, os 7 segredos da liderança. E a gente vai começar o primeiro grande segredo da liderança com uma pergunta. Quem é a referência de líder para você? Quem foi o melhor líder que passou pela sua vida ou que ainda exerce influência sobre você? A gente tem no Brasil um grande exemplo de liderança e muito recente. Há um tempo atrás a gente desacreditava na seleção brasileira e desde que esse técnico assumiu, o Tite, a gente viu o resultado extraordinário de uma seleção que já estava desacreditada, com grandes chances de não ir para a Copa do Mundo. O Tite pegou aquela seleção do Dunga, a mesma base, com alguns pequenos ajustes e começou a ganhar um jogo atrás do outro. Ele está invicto, né? Sempre com vitórias, levou a seleção ao topo e com a classificação antecipada. Só para você entender um pouquinho o que o Tite fez. A primeira coisa que ele fez antes de assumir a seleção, de ser apresentado para os jogadores, né, de ter aquele primeiro contato, ele estudou a vida dos jogadores por 2 meses. Ele sabia detalhes da vida de cada um. Quando ele sentou para conversar com a equipe, ele sabia, olha, você fez uma partida excelente, naquele jogo decisivo você deu a virada. Ele sabia dar o detalhe de cada um. E explicou para cada um, olha, eu acredito em você porque você já fez isso, já fez aquilo, o teu sonho era ser jogador de futebol da seleção desde criança. E ele conheceu o detalhe de todos os jogadores e apresentou para a equipe dessa forma. Olha que interessante, o primeiro passo que ele deu na seleção foi reunir todos da equipe, camareiros, né, roupeiro, faxineiro, toda a equipe da seleção brasileira, e ele falou o seguinte, olha, estamos juntos. Ganhando ou perdendo, essa é a nossa equipe da seleção. E a primeira ação, de fato, o primeiro treino, ele fez com os reservas. A maioria dos técnicos não dá tanta importância aos reservas, e o Tite chegou na seleção brasileira e o primeiro treino que ele fez foi com os reservas, para valorizar os reservas. Quando você vê os jogadores do Tite entrando em campo, ele bate no peito, abraça, põe a mão na nuca, né? Olha nos olhos e encoraja cada um. O Tite acreditou e acredita mais nos jogadores do que eles mesmos, e eles acabaram correspondendo. Esse grande exemplo de liderança é o que os especialistas chamam de liderança servidora, e não foi criada pelo Tite. Na verdade, foi ensinada pra gente há mais de 2000 anos. Quem ensinou o primeiro grande segredo da liderança foi Jesus. E a melhor definição de liderança até hoje continua sendo aquela que Paulo escreveu aos Coríntios, quando mandou a carta aos Coríntios, descrevendo o que é o amor. A descrição do amor, se você trocar as palavras amor por liderança, é a melhor definição de líder que a gente tem até hoje. Olha só que interessante. Amor é igual a líder. Se você trocar a palavra amor por líder, você vai ver que é a mesma e a melhor definição de liderança. O líder é paciente, é gentil, não é pomposo ou arrogante, ou seja, ele é humilde, não age de maneira inconveniente, ele é respeitoso, não procura seu próprio interesse, ele é altruísta, não se regozija na injustiça, mas na verdade, honesto, suporta todas as coisas, nunca falta, ou seja, ele é dedicado. Então a definição de Coríntios 13, de 4 a 8, é a melhor definição de líder que a gente tem até hoje. E o que é interessante disso? O primeiro grande segredo da liderança extraordinária, dessa liderança servidora, que dá resultados impressionantes, é amar e acreditar no liderado até mais do que ele. E isso é comprovado cientificamente. Eu não sei se você conhece o efeito Pigmalião. Pigmalião era um escultor grego excepcional. E ele se apaixonou por uma estátua que ele criou, que era a Galateia, uma mulher que ele imaginou perfeita. E ele pediu a deusa Afrodite que desse vida à estátua. E assim ela fez, e eles casaram e viveram felizes para sempre. Esse mito grego serve para dar nome a um efeito que os psicólogos chamam de efeito Pigmalião. E como é que eles comprovaram que esperar mais das pessoas, elas acabam correspondendo? Eles foram na escola de crianças, aplicaram um teste de QI na garotada lá de 5, 6 e 7 anos e disseram aos professores que em cada turma tinham 2 alunos superdotados e deram o nome dos 2 alunos.
e instalaram câmeras na escola para acompanhar como o professor tratava esses alunos. No final do ano, eles reuniram novamente os professores e perguntaram como tinha sido o desempenho dos alunos durante o ano. E todos os professores disseram isso. Olha, realmente aqueles alunos identificados como superdotados foram acima da média, tiraram as melhores notas da turma, né, se destacaram bastante. E aí, os pesquisadores revelaram a intenção da pesquisa. Eles comprovaram mais uma vez que o esperar das pessoas acaba correspondendo, né? Esperar o melhor delas, elas acabam correspondendo. E eles revelaram aos professores que não havia nenhuma criança superdotada. Eles tinham sorteado de maneira aleatória 2 crianças em cada turma e apenas falaram isso para os professores. Os professores ficaram surpresos. Como? Se eles deram tanto resultado assim, né? Tiveram notas melhores e não eram superdotados. E a gente não fez diferença. Os pesquisadores mostraram nas imagens que os professores faziam diferença. Quando vocês entravam na turma, vocês procuravam esses alunos. Quando eles perguntavam, vocês davam mais atenção. Vocês davam a aula praticamente olhando para esses 2 alunos. Então vocês esperaram mais deles e eles acabaram correspondendo. Então olha que coisa impressionante que o Tite fez na seleção, que você pode fazer na sua casa, na sua empresa e vai dar resultados cada vez melhores. Primeiro, ame os seus liderados, ame esposa, marido, filho, funcionário, mais do que você possa e encontre sempre algo para admirar. Faça um exercício durante a semana, vai ficar melhor ainda. Não só o que a gente aprende, mas colocar em prática que vai dar resultado. Então escolha 5 pessoas, entre funcionários, esposa, marido, filhos, para você listar coisas que você admira nessas pessoas. E começa a esperar o melhor delas, que você vai ver o resultado que elas vão dar. Então essa é a dica, o primeiro grande segredo da liderança é amar e esperar o melhor das pessoas. Então vamos em frente, que na próxima semana a gente vem com o segundo grande segredo da liderança extraordinária. Um forte abraço e até semana que vem!